das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos dar-lhe a conhecer um importante documento que nos ajuda a refletir sobre o rumo da evangelização no século XXI. Trata-se do compromisso da cidade do Cabo, que resultou do 3º Congresso de Lausanne de Evangelização Mundial, realizado em 2010 na África do Sul, no qual participaram cerca de 4.200 líderes evangélicos de 200 nações diferentes. Deste congresso saiu então uma Declaração Universal de Fé e uma chamada à ação que resulta neste livro, já traduzido para português e com edição da Aliança Evangélica Portuguesa. Mas para percebermos melhor do que é que se trata o Movimento Lausanne e a importância deste compromisso, estão hoje connosco o pastor Carlos Cardoso e ainda Bernardo Patrocínio, ambos do Comitê Lausanne de Portugal. Olá, boa tarde, obrigada por estarem connosco. Do que é que se trata então este Movimento Lausanne que se iniciou em 1974? Exatamente, tal como aqui foi dito, houve um congresso em 1974 na cidade de Lausanne e que se tornou num movimento porque juntou vários líderes das comunidades evangélicas por todo o mundo para refletirem sobre duas vertentes. Uma delas que estava relacionada com os povos não alcançados, com o Evangelho e em termos de missões mundiais também. E a outra vertente que tinha a ver com algo que foi acrescentado, que foi chamada missão integral. Ou seja, até ali o Evangelho era pregado, era anunciado apenas com uma vertente meramente salvítica, ou seja, o Evangelho falando da salvação. Mas, na altura, exatamente em Lausanne, ficou assente que o Evangelho tinha outra vertente, que era uma vertente sociocultural, aquilo que se veio chamar a missão integral. E essa vertente sociocultural tinha exatamente efeitos na vida do homem, do ser humano, da sociedade, das comunidades onde elas estavam inseridas, etc., em toda a sua plenitude, no homem no seu todo, não é? Então aí as funções ambientais, as funções de ordem cultural, política, até de transformação, e essa foi uma das vertentes fundamentais que permanece até aos dias de hoje em todas as alianças evangélicas por todo o mundo. Foi daí que saiu então o conhecido Pacto de Lausanne, com esses princípios da missão integral. Depois, ainda dentro deste movimento Lausanne, houve o 2º Congresso Mundial em Manila, do qual saiu o Manifesto de Manila, e mais recentemente, em 2010, o 3º Congresso, então, em Cape Town, cidade do Cabo. De onde saiu este compromisso? Em que é que consiste, então, este compromisso da cidade do Cabo? Basicamente, o compromisso da cidade do Cabo tem duas partes. Uma primeira parte, que é uma afirmação doutrinária e teológica de quais é que são os princípios pelos quais se regem a generalidade das igrejas evangélicas. São princípios teológicos e doutrinários inspirados na Bíblia. E uma segunda parte, que é o chamada à ação, em que os participantes, os signatários deste compromisso, bem como os países e as organizações que representam, se comprometem a tornar o Evangelho algo prático. Se comprometem a trazer o Evangelho para a vida do dia-a-dia, em que procuram espelhar as realidades do Evangelho na realidade das pessoas, na igualdade entre os povos, na igualdade entre as raças, na igualdade religiosa, na igualdade de género, no cuidado com os mais desfavorecidos, na resposta social. Este é o desafio do Compromisso do Cabo. Quem são os parceiros nesta edição? Esta edição conta com o Grupo Bíblico Universitário Português e com o Instituto Bíblico Português, que se associaram a esta publicação, porque são ambas organizações ligadas ao historial de Lausanne. E por outro lado, porque é que a própria Aliança Evangélica Portuguesa quis então investir na tradução para português deste compromisso? Exato, porque, como eu já disse logo no início, portanto, as alianças evangélicas, de uma maneira geral, em todo o mundo, investiram bastante ao longo destes 40 anos neste movimento
E a Aliança Evangélica em Portugal considera também que é um documento fundamental, pelas razões que o Bernardo acabou de dizer, e portanto, é bom que as igrejas, os seminários teológicos e todas as organizações evangelísticas e missionárias possam, no mínimo, refletir e tomar isto como uma função, digamos, programática também para as suas atividades. No fundo, acaba por ser um livro de encorajamento para cada um de nós perceber qual o nosso papel nesta missão, não é? Que Jesus nos deixou quando disse para irmos por todo o mundo pregar o Evangelho, fazê-lo conhecido, porque realmente o Evangelho tem a resposta para as necessidades do ser humano. Bernardo, como é que este livro pode ser adquirido? Este livro está disponível para consulta nas bibliotecas dos institutos e escolas bíblicas em Portugal, na Biblioteca Nacional também, ou poderão adquiri-lo através da Aliança Evangélica ou das livrarias evangélicas nos diversos pontos do país. Na Aliança Evangélica poderão contactar pelos contactos que aparecem regularmente no rodapé. E com certeza que é uma obra que será uma base para estudo, para consulta, para referência. Até porque estão a ser também preparados estudos bíblicos, não é? Um guia de estudos sobre este compromisso. Sim, um pouco por todo o mundo, e em Portugal não será exceção. Estão-se a preparar mais documentos que terão como base o compromisso do CAP, e nós estamos muito contentes pela nossa edição portuguesa estar já disponível. Muito obrigada, então, aos dois por terem estado aqui à conversa connosco. Estivemos, então, a dar-lhe a conhecer este compromisso da cidade do Cabo, que, por um lado, é uma declaração universal de fé, com a reafirmação das verdades bíblicas do cristianismo, e, por outro, é uma chamada à ação para que a Igreja continue corajosamente empenhada na evangelização mundial e na restauração de vidas. Para conhecer melhor este livro, agora em português, contacte-nos e visite-nos também no nosso site, onde tem mais informação e através do qual poderá saber também como o adquirir, em aliancaevangelica.pt. Nós voltamos a estar consigo logo à noite, na rádio, na Antena 1, às 22h45, e regressamos aqui à RTP2 na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.